Feliz Ano Novo. É uma alegria muito grande estar aqui, tendo a oportunidade de falar nesta casa maravilhosa, com corações tão queridos que já conhecemos e outros que vamos conhecer. Nesta palestra inaugural do ano 2020, a gente lembra quando a gente vai fazer exame de vista? Não, sua visão é 2020. Então a gente vai tentar fazer deste ano uma limonada mais docinha do que foi 2019. Por isso, tão importante este processo de nos educarmos espiritualmente. Porque a sociedade humana, da forma como ela é construída, ela nos apresenta uma série de possibilidades de instrução. Instrução que vem do conhecimento acadêmico, instrução que, sem dúvida, nos traz um enorme benefício para a construção de um mundo material melhor. Mas existem determinados fatores que transcendem as questões materiais, porque acredito que quase todos vocês, talvez a grande totalidade, tenha a certeza de que a vida continua. Isto nos dá uma confiança muito maior do que aqueles que não acreditam de que a nossa transcendência seja uma realidade. Me lembro de um discurso proferido por Bezerra de Menezes, quando ele estava ali, proferindo as leituras iniciais de uma das reuniões públicas, e alguém se levanta declarando-se ateu, ou seja, não acreditando na transcendentalidade da alma, e o desafia, falando que havia um grande movimento contra aqueles espíritas. E ele trazia alguns pontos dos embustes, dos charlatães, tentando desassociar esta beleza que é acreditarmos de que a vida segue do outro lado e desafiando a Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, com uma serenidade ímpar, levanta-se e fala: sim, meu irmão, nós aceitaremos este combate, não foi bem a palavra que ele usou, nós aceitaremos esta discussão pública se você trouxer para nós algum desesperado da vida que tenha sido reconfortado pelo ateísmo, por esta crença do materialismo, por esta crença que nos propõe que o nada é uma realidade após o túmulo. Traga-me alguém que foi consolado pelo materialismo e nós aceitaremos, sem dúvida, esta discussão pública. O homem senta-se, tocado profundamente pela amorosidade, a serenidade daquela fala, e a reunião transcorre de uma forma ímpar. E é por isso que nós estamos aqui, casa cheia. Buscamos o quê? Será que isto aqui é um clube? Será que é um local que a gente venha comer os quitutes deliciosos da cantina? Não acredito que vocês venham para cá simplesmente para isso. Eu acredito que nós viemos a uma casa espírita porque nós temos fome, sede de algo a mais, de algo que nos preencha, de uma fé que vai ser construída dia a dia, nos dando a absoluta certeza de que tudo está sob a coordenação de um grande arquiteto, o Pai Celestial, e tendo como seu preposto maior este homem de Nazaré, Jesus. Então, há um propósito para que nós nos aprimoremos nesta educação espiritual. Ela vai nos causar um
impacto positivo nos anos que irão suceder. Sim, 2020 se inicia, mas 2021 seguirá também, 2022 e todos os anos nesta sequência infinita de aprendizagem, de aprendizado que os bons espíritos nos oferecem para que a gente possa, com a fé, um dia inabalável, possamos seguir, apesar de todas as tribulações que iremos enfrentar. Na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, ela fala a respeito do trabalho. E o Allan Kardec pergunta aos bons espíritos se uma pessoa que chegou a uma determinada idade avançada teria o direito de se aposentar, ou seja, de deixar de trabalhar. E os espíritos respondem que perfeitamente, sem dúvida, isto é muito lícito e muito justo. Mas aí, Kardec vai além na pergunta 685A. Mas então, quando faltam forças para esta pessoa que atingiu uma determinada idade, mas continua com a necessidade de angariar recursos para a subsistência, como é que funciona então? Como é que se daria isso? E aí os espíritos nos dizem e nos dão uma lição de caridade, de fraternidade, que nós ainda estamos relutando para aprender. Eu sei que isso não vale para esta plateia, mas lá fora isto ainda é um grande objeto de estudo das leis que trabalham e que se dedicam às questões econômicas. Como fazer um equilíbrio entre o consumo, a necessidade, a produção. Isto ainda será um objeto de grande estudo das ciências econômicas, porque falta um elemento essencial nesta equação: a fraternidade. Então, os bons espíritos nos trazem a seguinte informação: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E ele vai além, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? É a pergunta que os espíritos fazem, mas já com uma resposta. Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis a todos nós. Então, o mais forte trabalha pelo mais fraco, porque há uma lei de solidariedade, há uma lei de caridade, neste processo de estendermos as mãos a quem verdadeiramente necessita.
E aí a gente vai percebendo que o mundo se modifica, o mundo se transforma. Copiando as palavras Mahatma Gandhi falando, quando um homem alcançar a mais alta forma de amor, ele modificará milhões de pessoas para melhor. E esta é a tarefa de cada um de nós. Este impacto educacional que deve estar introjetado dentro de cada um de nós. Quando aqui viemos para estudar estas questões que nos vão alçar a um degrau um pouco mais elevado e nos proporcionando uma visão mais ampla da nossa real destinação, que seremos um dia conhecidos. Aqueles que auxiliam, aqueles que ajudam, aqueles que fazem a diferença. Seja no universo em que estejamos inseridos, no contexto socioeconômico em que estejamos aportados, mas fazendo uma grande diferença. Pequenina, parafraseando a fala de Madre Teresa de Calcutá, nós não conseguimos fazer ainda grandes coisas, mas que as pequenas coisas que façamos sejam feitas com muito amor. Vamos pôr amor nestas pequenas coisas, nos habilitando, nos capacitando para sermos um dia esta diferença que queremos ver lá fora no mundo. Eu costumava ir a uma instituição há muitos anos, depois que os trabalhos federativos começaram a nos abraçar de uma forma diferente, os finais de semana ficaram um pouco mais atribulados. Mas nós íamos a uma instituição junto com um grupo de amigos que saía da instituição Bezerra de Menezes, que fica ali na Palmetto, chamada Caravana do Amor. E era muito interessante porque visitávamos algumas instituições, algumas para doentes mentais, outras para pessoas mais velhas, anciãs. E particularmente nesta instituição, que fica perto de Downtown Miami, uma casinha pequena, de nome Paraíso. Haviam ali algumas velhinhas, alguns velhinhos, que foram deixados pelas suas famílias. Uma senhora de nome Caridad, eram praticamente todos de língua hispânica, de língua espanhola. Esta senhora não havia pronunciado nunca mais uma palavra desde que ali havia entrado. Sempre por gestos, muito sucintos, muito limitados, e ela nos intrigava. Já com seus 96 anos, ficava quietinha, observando aquelas pessoas que ali se relacionavam. E eu tinha uma atração natural por ela. Vai que foi minha esposa do passado. Andréa, se estiver escutando, vai me perdoar. Mas eu tinha uma atração natural por aquela velhinha. E eu ficava ali, olhava para ela, falava alguma coisa e ela não me respondia absolutamente nada. Olhava fixa, sempre fixa. Num dia, num final, quase saindo, alguém tocando violão, canta a oração de Francisco de Assis. E eu me emociono sempre com aquela oração que nos toca, me toca particularmente as fibras da alma. Eu a segurei pelas mãos, olhei bem profundamente nos seus olhos e eu falei: Caridad, fala alguma coisa para mim. Ela olhou profundamente, abriu a boca e me disse a seguinte frase: Yo amé mucho. ¿Dónde estão mis hijos? Eu amei muito. Onde estão os meus filhos? Eu confesso que não soube o que dizer. A lágrima correu. Olhei para aquela mulher e o que me veio à mente, bem forte, foi que falássemos: aqui estamos, Caridad. Somos todos os seus filhos. E a abracei.
sem saber o que dizer. Então nós vamos percebendo como é importante esta educação espiritual, estas fórmulas divinas que nos convidam a amar um pouco mais, a estendermos os braços um pouco mais, a nos esforçarmos um pouco mais, pois nunca nos arrependeremos de termos sido um pouco mais tolerantes, um pouco mais benevolentes e a perdoarmos um pouco mais, porque no final tudo se acerta de acordo com esta lei imensa de amor, de justiça e de caridade, que a todos nos abraça. Conversando com Marisa aqui de manhã, ela falava-me da fé. Temos que ter fé, Marcelo, porque se nós nos comportarmos de forma adequada, como nós fomos criados para sermos bondosos, caridosos, benevolentes, é uma questão de tempo. Mas lá fora tudo está complicado. Meu Deus, mais um ano se inicia e parece que as coisas não mudaram. Mas será que eu mudei? Será que eu estou fazendo o meu movimento íntimo de mudança? Se eu verdadeiramente estiver fazendo o meu movimento íntimo de mudança, com certeza é uma questão de tempo para que eu possa esperar um diferente outcome, uma coisa que venha de forma diferente. Não posso de maneira alguma esperar que um resultado seja diferente se a fonte, que sou eu, continua fazendo as mesmas coisas. Porque a vida, na verdade, não nos dá nada. A vida nos devolve aquilo que nós entregamos à vida. E se a razão não está inserida neste contexto existencial, sem dúvida, lá atrás, porque, como disse Castro Alves, através da psicografia de Chico Xavier, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Qual a proposta da encarnação? Está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos nos dizem, para a evolução do Espírito, para o engrandecimento desse Espírito. Mas aí nós pulamos para a pergunta 171. Em que se baseia a reencarnação? O dogma da reencarnação. É como Kardec pergunta. Dogma é uma palavra engraçada. Por que ele usa a palavra dogma? Nós sabemos que o dogma é algo que a gente meio que rechaça. Mas Kardec traz a palavra dogma como se fosse uma verdade inconteste, porque é uma realidade biológica. Este processo do ir e vir. E a resposta nos traz, através dos benfeitores, baseando-se na justiça divina, o Pai Celestial nos proporciona uma nova oportunidade. Há um pesquisador conhecido aqui nos Estados Unidos. Ele foi diretor da Universidade de Stanford. O nome dele é William Damon. E ele nos traz, num livro, Great Expectations, Grandes Expectativas, algumas realidades que nos chocam. Conversando a respeito da juventude do século, da década de 90, 1990. E William Damon nos fala que, e faz uma crítica muito bem fundamentada a respeito desta educação nos Estados Unidos. Ele nos traz que a juventude dos anos 90, olha que coisa forte, era profundamente egoísta, centrada somente em si mesma, cínica e amoral. Olha que coisa forte. Amoral significa diferente de imoral.
Amoral significa não tem nem parâmetros de moralidade, ou seja, não sabe nem distinguir uma coisa da outra. Está ali numa situação meio que de limbo. E ele apresenta soluções baseando-se em 3 pilares, nos limites que todos nós devemos ter, na disciplina que devemos nos impor e nos desafios que precisam acontecer para o crescimento da alma em crescimento, para o engrandecimento da alma. Porque a juventude, ele analisando naquela época, na década de 90, e parece que não mudou muito, estava sem limites. Tudo é possível, tudo é válido, está tudo certo. E nós sabemos que ainda com a bagagem evolutiva, emocional que temos e espiritual, nós corremos grandes riscos de desviarmos radicalmente da rota para esta proposta iluminativa, se não tivermos minimamente os limites que nos conseguem constranger, como o cavalo que tem aqueles antolhos aqui. Eles precisam, nós somos como se fôssemos cavalos. Eu vou usar uma expressão um pouco mais forte, talvez os jumentinhos que precisam daqueles antolhos, porque senão nós nos perdemos de uma forma absoluta. Eu acho que talvez seja por isso que todos nós estejamos vindo com uma certa frequência na casa espírita. São os antolhos que vão nos relembrar constantemente do que fazer e do que não fazer. Eu ainda sou rebelde, alguém pode dizer. Eu não consigo ainda. Muitas vezes a religião tem este efeito. Ela constrange, ela limita, para que a gente possa, aos poucos, criar os hábitos necessários. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos traz, no capítulo 24, a disciplina do pensamento e a modelagem do caráter. Ou seja, a disciplina destes pensamentos. E eu acrescentaria das ações, para que nesta disciplina o meu caráter possa ser modelado. E aos poucos eu vou construindo um novo ser, numa nova proposta. Por isso os limites, criando uma disciplina interna, e os desafios que vierem à minha frente, eu saberei enfrentá-los com determinação, utilizando-me da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos pergunta, qual a definição de caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A literatura espírita é vasta em casos que nos mostram aqueles que eram muito bem educados, eu não diria educados, muito bem instruídos na Terra, segundo as questões acadêmicas, e encontraram-se no mundo espiritual em imensa falência. Vamos ver na obra Nosso Lar, que quase vocês todos já leram, no primeiro capítulo, nas zonas infernais, nós vamos perceber como André Luiz se comporta, como ele se coloca, trazendo estas... E eu vou trazer aqui para vocês a a leitura daquele primeiro pedaço, nas zonas infernais. Ele diz que, em verdade, não fora um criminoso. No meu próprio conceito, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. E ele vai em frente. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos,
perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher-lhe as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. A mensagem que André Luiz nos traz, ela nos dá uma sacudida. Nos fala que esta vida não vai cessar. A vida que nós temos aqui, ela não vai cessar. E a morte, como ele fala, é fonte eterna. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. Então nós vamos percebendo que há uma proposta para isso que nós estamos vivendo aqui. Ditosa ou desditosa, há uma proposta. O que a gente faz com isso? Que impacto esta doutrina espírita tem nos causado nestes anos todos? Houve no começo do ano 2019 uma competição no Facebook dos 10 anos. Não sei se vocês viram. Mostrava a foto de 10 anos atrás. E não tinha uma coisa assim? Ou eu estou enganado? Tinha, não tinha? Você mostrava, não sei o que. Eu, se fosse mostrar a foto, eu era lindo, magrinho, bonitinho. Agora eu sou o balão mágico daquela música. Então mudou, as coisas mudaram. Mas aí eu fico pensando, como é que eu mudei há 10 anos atrás? Será que eu sou o mesmo Marcelo de 10 anos atrás? Como é que eu estou agora? Será que todos esses anos que a gente vem ao KSSF fizeram uma diferença na nossa vida? Ou será que a gente vem aqui só porque isso aqui é muito agradável, as pessoas são alegres, a gente se diverte, a gente tem horas de alegria, que é natural e que tenhamos realmente. Isso aqui é um ponto de encontro. Nós viemos, somos todos imigrantes, as igrejas acontecem isso, as pessoas arranjam maridos, mulheres, namorados. O Conchas Livre é um centro casamenteiro. Uma coisa de louco aquilo lá, meu Deus do céu. O povo entra solteiro e sai casado. E às vezes tem umas trocas também, né? Mas acontece. Acontece, entendeu? Mas tudo na maior fraternidade. Mas então, será que é só para isso? Será que é só para isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Se há 10 anos atrás, como eu era, hoje me analisando, se eu não modifiquei-me pelo menos um pouco, eu acho que eu estou patinando e estou realmente perdendo meu tempo nesta proposta reveladora, maravilhosa que a doutrina espírita nos traz. Nós temos outros exemplos. No livro Boa Nova, nos prolegômenos do livro, nas primeiras partes, na primeira parte, no comecinho, nós vamos encontrar a história de um jovem chamado Humberto de Campos. Nasceu numa cidade chamada Miritiba, se eu não estou enganado, no século retrasado. E já aos 6 anos de idade, lá no Maranhão, já aos 6 anos de idade, começa a trabalhar para poder angariar recursos, porque a família tinha uma dificuldade financeira. E ele rapidamente se destaca, porque ele era realmente um cronista muito especial. Aos 6 anos, trabalhando no comércio, o tempo vai passando. Em 1910, com 24 anos,
arranja um emprego em São Luís, no Maranhão, destaca-se como um cronista muito especial. Mais tarde, alguns anos depois, muda-se para a capital na época, Rio de Janeiro, onde encontra um trabalho no jornal O Imparcial. Conhece Coelho Neto, Rui Barbosa, grandes escritores, e destaca-se mais ainda. Num determinado momento, ele ocupa a cadeira de número 20 na Academia Brasileira de Letras. Já estava ali conhecido. Já era, sem dúvida, um escritor, um cronista muito conhecido. Assume um dia, um ano depois, a posição de deputado federal, mas vem a Revolução de 1930 e o seu mandato é cassado, como uma série de outros. Mas ele destaca-se ali pela sua arrogância e muitas vezes, conversando com seus amigos evangélicos, caçoava deles, porque eles traziam, aqueles irmãos, que Jesus era a pedra milenar, a base necessária para a construção de alguém diferente. Ele, como aqueles espíritos fortes da sua época, e como vamos trazer aqui nestas primeiras partes, caçoava daqueles irmãos. E aí a gente traz, nestas primeiras partes, hoje, no mundo espiritual, não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam Jesus como rocha dos séculos. Sorri de uma forma desdenhosa e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir, nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e de redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. E ele arremata de uma forma muito interessante, porque ele se considerava um homem intelectual, acima da média, como muitos de nós com algum tipo de conhecimento acadêmico, intelectivo, nos posicionamos nesta esfera carnal. E ele faz a seguinte análise no final destas páginas, logo no começo, desejando ser diferente. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito o Evangelho de Marcos, cito o Evangelho de João. E ele fecha. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que me abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Então, qual é o impacto que esta doutrina nos causa? O que ela me modificou? O que ela fez de diferente no Marcelo, no homem velho ainda, ligado às questões materiais? Será que ela me suavizou o coração?
Será que ela me sensibilizou às fibras mais íntimas, internas, para que eu pudesse me modificar? Voltando ao título inicial, que impacto esta doutrina teve na minha vida? Ou eu vou continuar vindo na casa espírita como alguém que vem de uma forma mecânica, sem perceber o que esta proposta tem para cada um de nós? No mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 25, que fala do amor. E no capítulo 26, ele nos fala sobre a dor. Muitas vezes, se não nos damos conta da real proposta que esta doutrina nos tem, vem uma ferramenta poderosa que muitos de nós blasfemamos e maldizemos, que se chama a dor. Leon Denis nos traz a proposta da dor, e se nós tivermos serenidade e a analisarmos capítulo 26, o problema do ser, do destino e da dor, a dor nos fala que aqueles que já conseguem compreender que a dor tem uma proposta regenerativa, e eu vou fazer referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde um Espírito amigo nos traz que a dor, na mensagem A Paciência, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, porque todos nós sofremos, mas, ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou, que nos marcou pela dor na terra, para a glória no céu. Sede pacientes. Aí eu falo, meu Deus, isso parece um hino, uma apologia ao sofrimento, ao masoquismo. De maneira alguma. Relendo aquele capítulo de número 26, Leon Denis nos traz algo belíssimo e nos diz, numa referência de Michelangelo, quando, ensinando aos seus pupilos, esculpindo as estátuas belíssimas de mármore que ele fez e estão aí eternizadas nos grandes museus, falando que vamos retirando a ganga com um cinzel, aos poucos, retirando aquela beleza do bloco bruto. E aí a gente percebe que este é o trabalho que deve ser empreendido por cada um de nós. Pois nós somos os escultores de nós mesmos. Estas eternidades de dor serão mais longas ou mais curtas, dependendo da nossa postura. Eu estava indo para Connecticut. Tivemos um trabalho em Connecticut há 3 semanas atrás. E fomos falar a respeito de paz, numa casa espírita excepcional. Amigos muito queridos. E aí eu tentei desenhar, minha formação é engenharia, a área de exatas, a gente corre logo para matemática. E aí eu fiz um gráficozinho ali, meio que no guardanapo. O primeiro eixo mostrava, assim, os níveis de sofrimento. Vamos ver se vocês imaginam. Vamos ver se na próxima encarnação eu posso ser professor. Então vocês têm aqui 2 eixos. Um eixo cartesiano. Um eixo assim e um eixo assim. Este eixo aqui mostra os níveis de sofrimento. Onde estas 2 retas se encontram, temos o 0. Quanto mais alto, maior o nível de sofrimento. Este eixo horizontal mostra a sequência do tempo. E aí falávamos que os níveis de dor irão diminuir à medida que o tempo passa. Agora, lógico que este gráfico que eu fiz, chegando num determinado ponto, esta curva quase que se conjuminava. Conjuminava não é bem a palavra, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. Ela quase que juntava com aquela reta do tempo. À medida que o tempo passa, se nós não nos rebelamos e aceitamos estas propostas educativas, como está ali muito bem posta no Evangelho segundo o Espiritismo, aceitando-as com obediência, o consentimento da razão
e resignação, o consentimento do coração, ela vai diminuindo a sua intensidade de dor, até que este sentimento, chamado dor, passa a ser transmutado. I know you're not understanding very well. I'll explain to you later on exactly what I'm trying to say. Tradução simultânea. Patrocínio KSSF. Então a gente vai percebendo. Tem uma proposta. Tem algo para a gente realmente aprender com isso. E o que a gente faz com isso? Com toda esta doutrina, este cabedal de livros, esta biblioteca imensa que nós temos aí, tem uma proposta. Ou eu me melhoro na base da obediência e da resignação, ou a dor irá me alcançar num determinado momento da minha existência. Aí a gente vai percebendo qual é a rua que eu quero tomar, porque há uma encruzilhada. Eu preciso saber para onde eu vou. Eu vou para a esquerda, vou para a direita? A opção é minha. Mas mesmo que eu vá para a direita, Marcelo, eu trago o meu passado. É verdade. Eu trago o meu passado. As consequências dos meus atos pretéritos irão aflorar num determinado momento. Mas à medida como eu reajo, à medida como eu me comporto nesta vida, eles podem ser abrandados. Porque o Mestre nos disse que bem-aventurados seriam os misericordiosos. E estes receberiam misericórdia. Misericórdia vem de quê? Miser vem, a etimologia da palavra, distribuição, miser. E córdia vem de coração. Como é que eu distribuo o meu coração? Eu distribuo meu coração como aquele que doa um copinho d'água? Opa! Ou a minha misericórdia é um grande reservatório? Vai depender de como esta distribuição vai acontecer. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz a proposta que o Mestre sempre nos disse: brilha a vossa luz. E ele nos fala que reparemos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referimos: brilha a vossa luz. Nós todos somos filhos da luz. Não tem uma exceção aqui. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Então, vamos começar hoje. Há uma grande diferença entre instrução e educação, como nós falávamos. A instrução, sem dúvida, ela se destina à sobrevivência, às questões acadêmicas. Como nós trouxemos no slide aqui, significa algo que vem de fora para dentro, com a função de adaptar o indivíduo às convenções sociais, o saber convencional. Mas a educação, como os grandes educadores nos trouxeram, o educare, exducare, extrair a doçura de dentro de nós, significa conduzir para fora, exteriorizar, trazer à luz as potencialidades em que nós existem, tal como a semente que necessita apenas de certas condições exteriores para que o que nela está contido em essência se possa transformar em planta e florescer. É o saber real. Eu trouxe aqui 3 exemplos de educadores que souberam como orientar estas crianças nesta proposta transcendente. E vamos falar rapidamente, brevemente. Maria Montessori, na criação da Casa de Bambini, o potencial do ser de aprender está dentro de cada um de nós. Nós já temos todos esses germes que precisam, sem dúvida, ser conduzidos, serem ampliados, serem lapidados. Que sejamos nós os escultores deste bloco maciço que um dia irá, sem dúvida, reluzir. Eu posso trazer aqui também Piaget, nos trazendo que o aprendizado é construído pelo aluno. O professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Olha que coisa interessante. E sem deixar de mencionar o inesquecível Pestalozzi.
nos trazendo, Pestalozzi afirmava pela prática seu conceito de divinidade interior, a presença de um germe de perfectibilidade em cada ser, que garante a possibilidade de o homem realizar-se moralmente. Pestalozzi propôs e praticou assim uma educação moral baseada em 3 fatores: o amor, a percepção e o exercício moral, a linguagem e a verbalização da moral. Seguindo em frente, a gente percebe que esta educação espiritual, ela tem que ser empreendida de uma forma diferente. Por isso a educação espírita nos convida. Educação é a meta existencial do ser humano, que é um ser social, um ser biológico, mas um ser espiritual. Lembrando de Bezerra de Menezes, naquele discurso, quando ele traz no belíssimo filme, falando que mostre-me um ateu, um materialista que tenha modificado a sua vida, que tenha se salvado da angústia, do desespero, da perda de um ente querido, que nós aceitaríamos o repto, a discussão pública. Tem a especificidade de trabalhar igualmente com o aspecto espiritual do ser humano, encarando-o como ser reencarnado, que constrói a sua própria evolução, projetando-se na transcendência. E trazendo a obra de Martins Peralva, no capítulo 1, nós vamos perceber que substituiremos as velhas fórmulas da ignorância, da opressão política ou religiosa, moral ou econômica, pelas elevadas noções de fraternidade do cristianismo. Os instintos inferiorizados cederão lugar, vencidos e humilhados, aos eternos valores do espírito imortal. Mas parece tão longe isso tudo, não é verdade? Nós sofremos tanto ainda, mas há esperança. Nesta quantidade de moradas infinitas que o Pai criou, há um remanejamento aqui e ali, de almas mais bem conceituadas, mais bem conscientizadas seria a palavra, e de que auxiliam a cada um de nós. Nós falávamos no começo daqueles mais fortes que ajudam aos mais velhos, aos mais fracos. Mas esta lei de solidariedade, de fraternidade, ela vige para todo o universo. E no capítulo 18 do livro A Gênese, os tempos são chegados. No item 27, a geração nova, nós encontramos que há esperança. Vamos reler um trechinho pequenininho. Porque parece, meu Deus, a turma que eu estou convivendo parece mesmo, vou usar uma palavra bem, uma expressão bem, eu digo, rame-rame, bem mais ou menos. Será que não vem gente boa por aí, com as propostas da intelectualidade, das leis, da ciência, mas da amorosidade? Ah, vem sim. No item 27, nós vamos ver que, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Se a gente lá só aí, meu Deus do céu, vai ter muito tempo de dificuldades, mas calma. Havendo chegado o tempo, e acredito que os tempos são chegados, se há 150 anos, 160 anos os tempos já estavam chegando, ou seja, e há uma transição, isso não é igual data de validade de iogurte. No dia 5 de janeiro de 2020, come agora, porque no dia seguinte vai ser um pandemônio dos micróbiozinhos, ninguém vai continuar a conseguir comer aquele iogurte. É um processo que acontece gradativamente. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica neste momento entre os que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns imundos inferiores,
outros em raças terrestres ainda atrasadas aqui na Terra, equivalentes a mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinarem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Eles estão por aí, já convenientemente educados. Não significa que são puros, mas já têm mais conhecimento do que nós. Muitos deles que estão se imiscuindo na literatura, nas artes, na política, nas questões da tecnologia, mas também na amorosidade, nos ensinando a olhar ao próximo com uma ternura que ainda nos falta. Muitas das vezes eu vejo na nossa casa espírita algumas pessoas que não têm coragem de vir aqui fazer uma palestra, uma leitura preparatória, treme na base, essa é a história. Mas eu os conheço pessoalmente e conheço as suas vidas. E digo para vocês, e me emociono falando isso, fazem palestras mais belas do que qualquer oratória que já presenciei em todos estes anos. Na linguagem inarticulada do amor, nas suas questões pessoais e familiares e profissionais, com a benevolência, a indulgência e o perdão constante das ofensas, de uma forma sem fazer alarde. E eu aprendo com eles. Uma vez, uma destas senhoras se aproximou de mim, querendo fazer um atendimento fraterno. E eu sentei falando, meu Deus, o que essa senhora vai me falar? Eu tinha um carinho imenso por ela. Chamamos uma outra moça que fez um atendimento em dupla, e ela explicando o seu drama familiar. Muito complexo. E eu fiz aquela cara de paisagem. Sabe como é que é cara de paisagem? Porque levei um susto. Mas aí ela me perguntou, o que o senhor acha que eu devo fazer? Na mesma hora ela interrompeu e me trouxe a solução momentânea que estava sendo aplicado por ela ao longo daqueles meses. E disse, parece que está melhorando. Será que eu estou fazendo corretamente? Ela me trouxe uma solução característica dos espíritos nobres e elevados. Eu tive vontade de fazer o seguinte, dá para a gente mudar de posição? Senta aqui que eu sento aí. A senhora está me dando uma aula. Aí eu falei assim, mas o senhor acha, com uma humildade, o senhor acha que eu estou fazendo certo? Eu falei, Jesus, Maria, José, muito certo. Siga nesse caminho. Então nós vamos percebendo que ela já tinha adquirido, com a sua pouca cultura acadêmica, mas com a beleza do conhecimento espiritual que já lhe era característico, fazendo toda a diferença naquele seio familiar e impactando a toda uma região circunscrita, sem dúvida, mas fazendo a grande diferença. Então, mais uma vez, para fecharmos a nossa fala, não vamos nos esquecer do porquê estamos vindo a esta casa. Que a alegria efusiva, alegre, descontraída, seja parte da nossa forma de agir e de nos comportarmos com todos que aqui vêm. Mas que nunca nos esqueçamos de que o maior propósito desta doutrina abençoada é reconstruirmos-nos de uma forma mais lúcida para que um dia, como disse o Mestre de Nazaré, brilhe a nossa luz. Ela já está por vir. Allan Kardec nos diz que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente este progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. E para fecharmos, eu gostaria de trazer a foto do maior educador de
todos os tempos. Jamais nos esqueçamos deste olhar compassivo, terno, que nos observa individualmente e coletivamente. Me lembro da obra Há 2000 anos, quando o senador arrogante Públio Lentulus, por pedido da sua esposa Lívia, vai encontrar-se à noite com este homem de olhos claros, porque a sua filha Flávia estava com uma enfermidade muito séria. E aquele homem põe a mão na face, aqui, na fronte daquele senador, e disse: por que me procura, senador? Fora melhor que me procurasse à luz do dia, de uma forma como se fosse, para que angariasse a lição da humildade. Porque, sem dúvida, ele, um grande senador, arrogante, com todos os conhecimentos, vai buscar aquele carpinteiro de pouco conhecimento na concepção daquele senador, muito abaixo da sua estirpe. E aí, numa linguagem inarticulada, este homem de Nazaré lhe passa algumas informações que o constrangem de tal forma que as lágrimas caem copiosamente. Mas Jesus fala, está no seu querer modificar-se agora ou esperar os séculos e ele fala os milênios de sofrimento. Então, qual é a proposta? Será que nós vamos esperar os milênios de sofrimento? Ou iremos pelo menos tentar dar um passo mais ousado para nos vencermos? A gente não vence ninguém lá fora. Se nós conseguirmos nos vencer, será a maior revolução, a maior conquista que a humanidade pode empreender. Que Jesus nos abençoe. Que este homem de olhos claros possa nos observar de perto e nos sensibilizar às fibras mais profundas, de numa hora crucial nós embainharmos a nossa espada e não reagirmos. Já será um grande feito. Muita paz a todos. Feliz Ano Novo. E vamos em frente. Muita paz.